Da primeira epístola aos Coríntios, alguns historiadores dizem que o apóstolo Paulo escreveu 3 epístolas e que só tem 2 anotadas. Então eu fico com as 2 que estão anotadas, não pelos historiadores. A partir do verso 18 está escrito assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo Jesus, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram salvos, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, por termos a Tua palavra na nossa própria língua, descobrirmos através dela quanto, Senhor, nos amas, a ponto de teres enviado Jesus Cristo, Teu Filho amado, a este mundo mau, com a missão de nos salvar da condenação eterna. Para isso, Senhor, deixou que crucificassem Teu Filho naquela cruz, para Ele nos atrair no corpo dEle, nos levar à crucificação, à morte, à sepultura e à ressurreição, juntamente com Ele.
e nos destes o Espírito Santo para nos guiar nos teus caminhos. E nós estamos entregues à direção do Espírito Santo para que Ele mesmo aplique a tua palavra no coração de cada um de nós. E o Senhor revele Jesus a cada um de nós. O Senhor abençoe os amados que não puderam estar aqui nesta noite, com a bênção do desejo de estar em comunhão contigo e no desejo de estarem também em comunhão conosco. Pedimos pelo irmão Oséias que o Senhor dê sabedoria ao médico que cuida dele. Também pela irmã Alzira. Enfim, o Senhor sabe aqueles que necessitam de Ti. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sentem. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para aqueles que são salvos, poder de Deus. Não é a palavra da cruz em si, mas é a palavra da cruz, onde foi crucificado Jesus, e Ele nos atraiu no corpo dele naquela cruz. Porque esta palavra da cruz, ela foi espalhada quando começou o cristianismo, de tal maneira que se tornou uma idolatria. Até hoje está aí sendo uma idolatria. O povo achava que a cruz era que resolvia o problema. A ponto de ter gente que caminhou 500 quilômetros carregando cruz. Foi até São Paulo, foi até não sei aonde. Os irmãos devem lembrar disso. Achava que por carregar a cruz iam para o céu. Não deixava de ser um sacrifício inútil, como é sacrifício inútil. Então o apóstolo Paulo quis mostrar para nós aqui a diferença da cruz no pescoço com a cruz no coração. Realmente o que ele queria dizer é a cruz no coração. Crucificação do velho homem. Crucificação da velha natureza. O velho homem é a mente, é as intenções do coração. O que ele queria mostrar para nós era isso. Onde ele continua dizendo: destruirei a sabedoria dos sábios. Quem? Deus. E aniquilarei a inteligência dos instruídos. Normalmente o sábio, ele se acha superior àquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Os instruídos estão instruídos em se salvarem por processos humanos. Daí ele pergunta: onde está o sábio? Cadê? Está no inferno. Onde o escriba, que são os autores da lei, aqueles que... Cadê? Onde o inquiridor deste mundo? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Claro que sim. Ninguém é salvo por saber, nem por entender. Não. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Salvação não é por fazer, não é por sabedoria, não é por inteligência, não. É a loucura da pregação. Se não há pregação do Evangelho de Cristo, não há salvação.
Daí as igrejas estarem cheias de pessoas querendo resolver os problemas materiais, mas não tem a pregação do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação daqueles que acreditam. Então a salvação é pela pregação do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Quando lemos Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, dá para nós termos uma ideia aí do que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então o que ele queria dizer aqui é exatamente isso. O poder de Deus está no Evangelho de Cristo, não está na sabedoria humana, não está na inteligência do homem. Quantas pessoas querem salvar os outros pelas suas próprias sabedorias? Quantos? Quantos estudaram e pensam que pelo estudo vão salvar os outros? Não. A salvação é pela pregação do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para aqueles que acreditam no Evangelho de Cristo. É porque no Evangelho de Cristo é que a pessoa descobre como Deus justifica o pecado do homem. Não é por fazer, não. Não é por sabedoria humana, não. É no Evangelho de Cristo a pessoa descobre como Deus justifica o pecador do pecado adâmico. Não tem outro jeito? Não. Não tem sacrifício, não tem boas obras, não tem dinheiro, nada. Só a pessoa que acredita no Evangelho de Cristo é que vai descobrir, se ela acreditar, ela é justificada do pecado. Porque não é o saber, não é o crer, mas é o crer e obedecer. Então ele diz ali no verso 22, né? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde é o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Sim. Desculpa, estou lendo o 21. No 22 ele diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam a sabedoria. Quem são os judeus? São todos aqueles que acreditam em sinais. O próprio Nicodemos acreditava em sinais. Claro, ele era judeu. Ele acreditava em sinais. Quando ele fez a pergunta para Jesus, né? Sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, e ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele acreditava que Deus estava em Jesus, porque Jesus fazia sinais. Então ele não acreditava em Jesus, ele acreditava nos sinais, como muita gente hoje. Então ele está mostrando aqui, os judeus são todos esses que creem em sinais. Ah, sabe o que aconteceu? Eu tinha uma dor de cabeça, eu sarei. Sabe o que aconteceu? Eu tinha, sabe, meu cabelo do braço ficou até em pé. Deus falou comigo. Não é por aí. E os sábios buscam entender. Não vai conseguir nenhum dos dois. Nem os que acreditam em sinais, nem aqueles que querem entender como a pessoa é
atraída no corpo de Cristo. Não dá para entender isso. Não queira explicar isso para as pessoas, que você não vai conseguir. Não dá. Isso aí é aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em Colossenses capítulo 1, versículo 26. Isso é mistério. Não é explicável. Não, é mistério. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Qual que é o mistério que foi manifesto? Ah, se você fazer isso, você vai para o céu. Se você não fizer isso, você vai para o céu. É esse o mistério que foi revelado? Não, no verso 27 ele diz, não é esse. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Este é o mistério, não é o que você faz, nem o que você deixa de fazer, mas é Cristo em você. Daí que ele falou no verso 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Oh, beleza! Cristo em vós, esperança da glória. Em Jesus você está perfeito. Deus não está vendo as suas falhas. Você está em Cristo, estou. Está perfeito. Por quê? Porque você acreditou no meu filho. É isso. Não é porque você fez alguma coisa. Não, porque você acreditou no meu filho. E aí no verso 29, se tem aí na sua Bíblia, o que ele fala? E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Quem é que pregava? É aqueles que pela eficácia, quem é essa eficácia? Pelo Espírito Santo. Tá? É aquilo que o apóstolo Pedro falou na primeira epístola, no versículo 12, da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 12. É a mesma coisa, não era Pedro pregando, é o Espírito Santo pregando. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, é enviado do céu. Não adianta a sabedoria humana. Não. É pelo Espírito Santo enviado do céu. É Ele que convence. Não adianta a pessoa cheia de sabedoria querer salvar os outros. Não adianta discutir. Não. Mas os judeus querem discutir. Quem são eles hoje? Quem são eles hoje aqui no Brasil? Quem são os sábios aqui no Brasil? E aí ele mostra para nós, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que foram salvos, tanto judeu como grego, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo não deixou de pregar tanto para judeu como para grego. Não interessa se você quer sinais ou qualquer coisa. Não adianta discutirmos com este povo, não. Alguém me disse, você precisa mostrar como é que é. Não, eu tenho que pregar como nascer de novo. O resto é com a pessoa. É a pregação do Evangelho de Cristo pelo Espírito Santo que faz a obra. Por quê? João 16, 8 e 9. É por isso.
Não adianta nós querermos convencer os outros. Não. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Eu pensei que o pecado era fazer isso, fazer aquilo, não fazer aquilo outro, não. Aí não está escrito pecados, como esse povo entende por aí afora. Aí não tem esse. Esse é o pecado que leva a pessoa para o inferno. E aí ele vai mostrando ainda para nós. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os sábios homens por aí afora. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a fortidão desses religiosos por aí afora. Não, não resolve. Irmãos, reparai, dá uma olhada. Reparai. Pois no vosso meio, visto que não foram chamados muitos sábios, não tem, muitos, né? Segundo a carne, os diplomados, eles querem entender, então eles não estão no nosso meio. Muitos poderosos não têm, porque acredita no grampo. Nem muitos de nobre nascimento nasceu em berço de ouro. Não, o mundo bom é aqui. É temporário, mas eles acham que é aqui. Então, para que procurar salvação? Se eu tenho tudo o que eu quero, para quê? Mas você tem aqui nesse mundo, e lá no além, o que você vai ter? Foi por isso que Jesus chamou aquele homem rico de louco. Loucos são todos esses que acham que a vida é só essa do lado de cá, que não tem nada do lado de lá. Esses são loucos. E ele vai mostrando para nós. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus sempre usa as coisas mínimas para realizar a obra dele. Sempre foi assim. Nunca ele usou Davi, um picurrucho lá, para matar o Davi, matar o Golias. Quem era Davi? Deus sempre usa as coisas mínimas para destruir os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Quem é essa? É a fé. Deus salva pela fé que Ele dá para as pessoas que querem. E destrói todas aquelas obras feitas na pompa para poder se salvar. Não. Não. A Torre de Babel é um exemplo do que o Paulo escreveu aqui para nós. Os babilônios iam chegar no céu? Pelo menos estavam bem intencionados. Mas Deus falou, vamos acabar com esse negócio. Misturou as línguas ali, cada um falava, pedia tijolo, mandava massa, pedia massa, mandava pedra. E a coisa teve que parar. Não adianta. Não adianta. A sabedoria de Deus é mais forte. E a fé que Deus dá é a responsável pela salvação daqueles que clamam por fé. E aí ele chega no versos 29
Ele diz, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não. Não dá. Todos aqueles que se vangloriaram na presença de Jesus foram envergonhados. Como vai ser envergonhado todos aqueles que vão se gloriar na presença de Deus? Mas eu fiz isso lá na terra, eu fiz aquilo. Não te conheço. Mas por que eu sou tão bom? Você não viu o que está escrito lá na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9? Você não viu o que estava escrito lá? Como é que você vem aqui se gloriar diante de mim? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quantas pessoas vão ficar envergonhadas? Todos aqueles que quer ser salvo ou se salvar por meio de fazer, vão se envergonhar. Que aí deixa bem claro, é pela fé. Não dá para se gloriar diante de mim. Não, diz o Senhor. Mas eu quero entrar no céu. Aqui só entra quando se está no meu filho. Mas por quê? Porque eu mandei meu filho salvar. Não mandei igreja, nem religião, nem pastor, nem pregador. Não. Mandei meu filho. O que é que você está querendo? Não, mas não. Meu filho fez tudo. Olha no verso 30 aí. Meu filho fez tudo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção. Tudo, tudo. Para quê? Para não sobrar nada para você fazer e se gloriar diante do Papai do céu. Não. Lá não, lá é louvor. Lá não é fazer, lá não é vanglória, lá é louvor. Esse louvor deve começar aqui já, né? Aqui no mundo já, quando a gente presta atenção e vê o que a Bíblia Sagrada registra, dá para louvar a Deus aqui mesmo. Não é lá, não. Hoje eu estava conversando com um médico e ele dizia, quem sabe, né, o ano que vem a coisa melhora, que esse ano está feio, hein? É política e não sei o que. Não, não vai melhorar, vai piorar. A cada dia. Porque ele pelejou para falar o que eu falo, né? Como é que é mesmo? Como é que é mesmo que o senhor fala? Melhor que agora mesmo? E pior do que daqui a pouco. Ah, e por quê? É porque daqui a pouco eu estou melhor do que agora. Ou então vai melhorar. Vai melhorar para aqueles que estão em Cristo. Porque quem está em Cristo, cada minuto está mais perto do céu. Agora mesmo eu estava perto do céu, mas agora eu estou mais. E daqui a pouco eu estou mais. Então eu estou melhor que agora mesmo e pior do que daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou estar melhor. Você não quer escrever isso aí no papel para mim? Não adianta. Não adianta eu escrever para o senhor. Isso é uma experiência para quem está em Cristo. Isso aí precisa acreditar. Isso aí é uma questão de fé, conscientização. Você sabe que amanhã você estará melhor, mas e se a doença vir ou a morte chegar? Vou estar melhor, mais perto de Deus. Principalmente se a morte chegar. Oh, beleza, pode vir, dona, com a foice e tudo. Não tem isso não. Em Cristo Jesus, Romanos 8:37, em Cristo Jesus,
Agora fica aí com cara de chuchu murcho. Será que vai melhorar o ano que vem? Será que vai... Para isso. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Em todas essas, que coisa! Nas perseguições, na fome, somos mais que vencedores. Mas espera aí, eu estou desempregado, meus filhos. Em todas essas coisas são mais que vencedores. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para quem não está em Cristo é o contrário. Como é que vai? Eu estou melhor que agora mesmo. E bem pior do que, bem melhor do que daqui a pouco. Por quê? Porque agora mesmo eu estava longe do inferno. Agora eu estou perto, daqui a pouco eu estou mais perto do inferno. Sabe? Isso é quem não está em Cristo. Agora, aqueles que estão em Cristo, não importa o que aconteça. Mas e os problemas que vão aparecer? Problema? Que problema? O maior está em mim. Quem é que vai poder com o maior? O apóstolo Paulo falou lá no capítulo 4 de Filipenses, versos 13. Quem vai poder com o maior? Se ele está em você. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí? Tudo. Tem limite para ele? Não. Por quê? Porque ele tem todo o poder. Mateus 28, 16. Ele tem todo o poder. 18, desculpe. Todo o poder no céu e na terra. Não é um pouquinho de poder. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E o quê? Esse sim é que te atrapalha. Esse sim. Esse o quê? Então ele está mostrando para nós que Jesus fez tudo. Tudo. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo feito. Para não sobrar nada para esses que querem se bacanear, querem se apresentar diante dos homens como os tais. Não é para sobrar nada. No verso 31 ele torna a repetir. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É Ele. A partir do instante que nós somos gerados por Deus, nós já precisamos descobrir que fomos gerados por Deus porque acreditamos que Cristo nos atraiu no corpo dele. Já precisamos agradecer a Jesus por ter nos atraído no corpo dele. Não por fazer isso ou fazer aquilo. Eu tenho batido nesta tecla, mas parece que quanto mais a gente fala, mais as pessoas confiam no que fazem. Até no nosso meio. Mas se, esse mais se vai te levar para o inferno. Esse mais se. Porque tudo que é dúvida é pecado. E o pecado é o salário. É a morte. Não é pecados, o pecado. Se duvidou, está fora do céu. Não pode duvidar. O que é que vence o mundo? É a fé que Deus me deu, não é a minha. A que Deus me deu. O mundo jaz no maligno. É um local de problemas em todo lugar.
Ah, eu acho que eu vou mudar para tal lugar, porque esse bairro aqui está não sei o que, lá também tem problema. Ah, mas lá também tem. Ah, e quem sabe o ano que vem melhora? Não melhora. Se você nascer de novo, eu tenho certeza que vai melhorar. Se não nascer de novo, não, vai piorar. Cada vez pior. Então, feliz aquela pessoa que é gerada por Deus em Cristo Jesus e começa a louvar a Jesus Cristo desde agora, mas com aquele louvor que Jesus se referiu, não louvor de papo furado, não. É daquele louvor que procede do fundo do coração, louvor de alegria, não de apresentação. Está alegre por quê? Porque Jesus me salvou. Essa devia ser a resposta das pessoas, conforme o apóstolo Pedro ensinou, lá no capítulo 2 da primeira epístola, versos 9. Essa devia ser a resposta que as pessoas dariam àqueles que vêm agora te dar felicidade, né? Feliz Natal. Se eu pudesse te dar um pescoção, eu te daria 2. Feliz Natal. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um pedido que Deus faz a cada pessoa. Mostre por que você está alegre, fala com Ele. Ele está esperando a sua resposta para a alegria. Por que você está alegre? Ah, eu comprei um carro novo, vou até fazer um culto lá em casa. Ah, é? Por que você está alegre? Ah, eu comprei uma casa nova, sabe? Então eu estou alegre. Ah, por que você está alegre? Porque sou filho de Deus. Deus me gerou de novo em Cristo Jesus. Aquele homem me perguntou, o que é novo nascimento? Ele tinha uma borboleta tão bonita ali. Eu disse, é isso aí, ó. O senhor está vendo essa borboleta que o senhor tem aí? É balsemada, sei lá o quê, né? É uma que a gente compra nas lojinhas por aí afora. Falei, novo nascimento é isso aí. É a lagarta dentro do casulo, que é os 3 dias que nós ficamos, que Jesus ficou lá no túmulo, e nós também. E na ressurreição uma borboleta. Olha, eu falei para ele, quando eu pesquei no Pantanal, tinha mas quanta borboleta que eu ficava, que alegria em ver tanta borboleta. Eu pensava, puxa vida, é o quadro do novo nascido. Era uma lagarta comendo folha, mas agora a borboleta não come folha. Borboleta linda, voando. Assim deve ser o cristão. Bonito para os outros ficar pensando, né? O que aconteceu que ele ficou tão bonito? O cara era feio, né? O que aconteceu agora? Nasci de novo. Porque a alegria do coração expressa a beleza do rosto. Coração amargurado, rosto feio. Então, que alegria é o estar em Cristo. Vai cantar lá adiante, rapaz. Né? Cristo no coração, alegria expressada no rosto, nos olhos. Que alegria é o estar em Cristo, que satisfação é ser justo em Cristo, não mais em Adão,
mas em Jesus Cristo, com a nova vida, a vida de Cristo. Em Adão você era lagarta, em Cristo você é a borboleta. Oh, beleza! Eu fui atraído por Jesus Cristo e crucificado na cruz em Cristo. Para o pecado eu morri no corpo de Cristo. Tenho vida abundante, a vida de Cristo. Tenho vida abundante, a vida de Cristo. Dá para louvar com o rosto alegre? Ou tem amargura no coração? Que alegria se eu pudesse te pegar. Não, não é essa não, né? É uma alegria de expressão feliz. Tem gente que está ficando feliz aqui hoje. Tá não, já está desde cedo. 26 anos de casamento. Quem será, hein? Vou chamar eles para vir aqui na frente.